Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês como funciona uma ponte de Winston na prática. Para entendermos o conceito de ponte de Winston, antes vamos revisar um conceito de divisor de tensão. O divisor de tensão é composto basicamente por dois resistores. Vamos chamar esse de R1. Vamos colocar um valor nele de 1000 ohms, mais conhecido como 1K ohm. E o resistor R2 com o valor de 1000 ohms também. 1000 ohms. 1K ohm. E vamos colocar também uma fonte de tensão, uma bateria, aqui para o nosso divisor de tensão. Vamos colocar uma tensão bastante conhecida, 12 volts. E aqui nós temos um divisor de tensão. O divisor de tensão, como o nome já diz, ele vai dividir essa tensão. E nós vamos ter uma tensão nesse ponto aqui, uma tensão diferente, obviamente, dessa aqui, em uma tensão menor. Para fazer o cálculo dessa tensão, que nós vamos chamar de Vout, inicialmente nós podemos fazer um cálculo teórico bastante conhecido aí pelo pessoal, que é fazendo o cálculo do divisor de tensão e da tensão nesse ponto através da corrente que circula nesse circuito. Nós temos então uma corrente que circula aqui, uma corrente I, e para sabermos o valor dessa corrente I, é muito simples. Sabendo que pela lei de Ohm, nós temos tensão e corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, o valor desse I da corrente, vamos colocar assim, temos 12 volts dividido pela resistência total do circuito, que dá 2000 ohms. Com esses 2000 ohms eu tenho uma corrente de 0,006 ampere, mais conhecida também como 6 mA. Sabendo que a corrente total do circuito é de 6 mA, eu posso saber agora qual é a tensão em cada resistor. Então, por exemplo, sabendo que tensão é igual a corrente vezes a resistência, eu posso saber qual é a tensão sobre VR1, calculando a corrente 6 mA vezes a resistência de R1, que é de 1000 ohms. Com isso, eu tenho o valor da tensão sobre R1, que é igual a 6 volts. Como o valor da resistência de R1 é igual ao de R2, o valor de VR2 também será igual a 6 volts. Então, com isso, fica fácil de perceber o seguinte, que quando eu tenho resistores iguais no divisor de tensão, o valor da tensão de saída do divisor de tensão será igual a metade do valor da tensão de entrada. Nós podemos utilizar também até uma outra fórmula para comprovar isso, uma fórmula que vai facilitar a nossa vida, inclusive para quando os valores dos resistores do divisor forem diferentes. Nós podemos usar a fórmula Vout será igual ao valor de R2 sobre a soma de R1 mais R2 vezes o valor da tensão de entrada, que vamos chamar de Vin.
E verificando isso, usando o nosso circuito aí, nós podemos verificar essa fórmula da seguinte maneira. Se eu tenho R2 é igual a 1000 sobre 1000 mais 1000 vezes 12. Com isso fica fácil de perceber o seguinte. 1000 dividido por 2000 é igual a 0,5. Vezes 12 é igual a 6 volts. Ok? Agora nós vamos para a prática desse divisor de tensão. Eu vou utilizar dois resistores, conforme nós fizemos os cálculos, de 1000 ohms ou de 1K. Como vocês podem perceber aqui, pelas cores marrom, preto e vermelho, onde eu tenho 1, 0 e mais 2 zeros, 1, 0, 0, 0, então é 1000, ok? Com esses dois resistores, nós vamos fazer aquele nosso divisor de tensão. Vamos colocar aqui, vamos unir esses dois resistores nesse ponto aqui, ó, dessa maneira assim, ok? Para que vocês possam perceber aí e ver o divisor de tensão, ok? Eu estou utilizando uma fonte de tensão aqui, que é uma fonte para fazer esse teste. Eu estou utilizando uma fonte de PC, tá? Onde esse fio amarelo são os 12 volts, que eu vou ligar na parte de cima do nosso divisor de tensão, dessa maneira aqui, ó. Vou ligar aqui, assim. Depois nós vamos usar o protoboard, mas eu estou fazendo inicialmente assim para que vocês visualizem o divisor de tensão. E esse fio preto aqui é o negativo, vai ser o nosso negativo, ok? Nós vamos ligar ele bem aqui, dessa maneira. Pronto. Aqui eu já tenho um divisor de tensão montado, tá? Onde eu tenho a tensão, os 12 volts aqui, tenho os dois resistores e tenho o negativo aqui, como nós vimos no desenho aí do circuito. Utilizando o multímetro, eu vou ligar o multímetro aqui e vou colocar o negativo do voltímetro nesse ponto aqui, no negativo aqui da fonte, ok? E eu posso verificar a tensão de entrada, a tensão aqui nesse ponto, vocês vão ver aqui no voltímetro, no multímetro. Nós temos uma tensão aí de 12 volts, ok? 12 volts é a tensão que ele está mostrando aí. Devo ter aqui 6 volts, que é a tensão do nosso divisor de tensão, ok? Que é exatamente isso que ele está mostrando aqui, os 12 volts, ok? 6 volts, na verdade, que é a saída do divisor, ok? Agora imagine vocês, se nós tivéssemos, ao invés de um divisor de tensão, nós tivéssemos então dois divisores de tensão, um ao lado do outro em paralelo. Dessa forma, nós teríamos uma tensão aqui nesse ponto e outra tensão aqui nesse ponto. Isso aqui nada mais é do que a ponte de Winston. A ponte de Winston é composta por dois divisores de tensão. Obviamente, dois divisores de tensão são diferentes um do outro. Então, nesse divisor de tensão, ele pode ter uma tensão aqui e esse outro uma tensão diferente. E na ponte de Winston, o que nós vamos medir são esses dois pontos e a diferença de tensão que tem desse para esse, ou vice-versa. Ok? Então,
essa configuração aqui, muitas vezes ou normalmente é visto dessa maneira. Onde aqui eu tenho os 12 volts e aqui o negativo. E aqui uma tensão e aqui a outra tensão da ponte de Winston. Agora vamos supor que nós colocássemos valores para esses dois divisores de tensão. E para esse resistor, nós vamos colocar um valor de 1000 ohms. Para esse também, 1000 ohms. Para esse aqui, 1000 ohms também. E para esse, nós vamos colocar 1500 ohms. Então, você já deve imaginar que nós teremos uma tensão de 6 volts nesse ponto, mas nesse ponto, a tensão não será de 6 volts. Como é que nós podemos saber qual é a tensão que vamos ter nesse ponto? Utilizando a fórmula que eu mostrei para vocês. Ou R não. V out é igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes a tensão de entrada. Então eu vou ter, vamos colocar esse como R1 e esse como R2. Então eu tenho R2, que é de 1500, sobre R1, que é 1000, mais 1500, que é o valor de R2, vezes a tensão VI, né, a tensão de entrada aqui, 12. Fazendo essa continha aqui, nós temos 1500 dividido por 2500 é igual a 0,6 vezes 12. Então, já vou multiplicar por 12. Vezes 12 é igual a 7,2 volts. Ok? Então, se nós temos aqui, nesse ponto, nós temos 6 volts, e nesse ponto nós temos 7,2 volts, e se nós fôssemos fazer a medição entre um ponto e outro, o multímetro, então, ele vai ler a diferença entre esse ponto e esse. Então, se eu colocar o terminal negativo aqui no 6 volts e o terminal positivo aqui no 7,2, eu teria a diferença, que é 7,2 menos o 6, que é igual a 1,2 volt. Na próxima aula, nós vamos ver na prática como funciona a ponte de Winston.